Terra. Então a gente está falando sobre rumores. Então o que significa isso? Que esse terrorismo doméstico que terá agora nesse novo governo americano, né, no sentido federal, ele vai cuidar exatamente para trabalhar essa, dizem eles, essa ameaça que é o terrorismo doméstico. E principalmente lá, por exemplo, na cultura americana, que se chama a supremacia branca. E o pessoal que defende essa filosofia, né, política, cultural, educacional da supremacia branca é que está possivelmente à frente desses grupos que são paramilitares, mas se colocam contra até mesmo o próprio governo, que é, por exemplo, a base que aconteceu bem na época da eleição entre o Trump e esse novo presidente, que esse pessoal, esse grupo, invadiu o Congresso, né? O Congresso americano, e o Congresso americano é o centro, vamos chamar assim, o centro cultural, o centro educacional, o centro político, vamos chamar assim, entre aspas, do mundo, do que significa democracia. E quando esse grupo paramilitar invadiu o Congresso americano, pronto. Isso abalou todas as estruturas. Estão procurando vamos dizer assim, um responsável por tudo isso até os dias de hoje. Então, face a isso, esse novo governo, né, estabeleceu que vai existir um ministério que vai cuidar somente do terrorismo doméstico. Então, quando diz aqui, rumores de guerra, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E diz aqui, quando o Senhor Jesus está falando, e eu já falei para você que essa parte ela não é cronológica, né? Mas a impressão que dá é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E diz aqui, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, quer dizer, irmão contra irmão, né? Pai contra filho, coisas que a palavra já pontua isso, e Jesus vai falar mais tarde de uma maneira muito consistente a respeito. Então é exatamente isso que é apenas um rumor, tá? Quando eu falo apenas, é apenas para a gente pensar. E o que é um rumor? É exatamente isso, né? Eu já falei para você da reunião da OTAN nesses dias. Chineses e russos se sentirem acuados, porque as grandes economias mundiais estão dizendo, em outras palavras, né, você percebe de maneira subliminar, que eles não são queridos junto às grandes potências, mas russos e chineses, por serem, entre aspas, grandes potências, mas que são rejeitadas exatamente por causa do tipo de governo. Qual é o tipo de governo? É o tipo de um governo mais ditatorial, né? Mais imperialista, principalmente os chineses. Obviamente, uma cultura política, uma filosofia de vida que já vem há milênios. Então os próprios chineses falam, poxa, quem são eles para virem aqui e falarem dentro da nossa casa como é que nós devemos proceder? Nós vivemos isso há milênios. Somos os maiores descobridores do mundo, né? Só para você ter uma ideia, só vou falar um exemplo, né? Por exemplo, a escrita. Enquanto Gutenberg
estava descobrindo a escrita, né, a edição, que ele fez a primeira Bíblia, né, há 500 anos atrás, né, que a edição, a maneira gráfica de se escrever e de se colocar no papel, né, os escritos, os livros, os chineses já tinham cédula, moeda impressa. Então, na cabeça dos chineses, o pessoal que está falando contrariamente a eles não entendem. A pólvora foi descoberta pelos chineses, né? O navio, aquele navio que a parte de baixo é ovalada com uma... como é que fala? Com uma protuberância, vamos dizer assim, como se fosse uma asa para baixo, para fazer com que a embarcação não tombe, por exemplo, diante de uma onda de mar. Por que ela não vai tombar? Porque ela tem como se fosse uma asa, né, de maneira destacada para baixo, porque ela dá o equilíbrio. Essa invenção ela é chinesa. E tantas outras invenções. Então os chineses falam, por quê? Qual a razão? Né? Eu estou falando na cabeça deles, na cultura deles, que é uma cultura milenar. Quer queiramos ou não, é uma cultura milenar. Os russos, né, a mesma coisa. É um povo que tem um espírito de guerra, um povo muito conquistador, muito realizador dentro da sua lógica de vida, dentro da sua cultura, daquilo que eles defendem, né? O nacionalismo e tudo mais é muito forte. Então, quando você vai com uma cultura, entre aspas, democrática, que quer mandar no comércio, quer mandar na maneira das pessoas se vestirem, né? Quer mandar na maneira das pessoas pensarem e tudo para que haja realmente, e aquilo que eu chamo agora de maneira negativa, a cosmocracia, quer dizer, todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, todo mundo tem que apontar, destacar as prioridades de toda uma cultura, um comércio, uma indústria globalizada. Eles são meio arredios. Não obstante eles se aproveitarem disso, como os chineses se aproveitam e como os russos se aproveitam. Mas quando eles querem invadir a cultura, né, nacional, a cultura territorial desses países, eles ficam avessos. Então, na verdade, o mundo começa a ficar dividido em duas culturas. Uma cultura chamada democrática e uma cultura chamada mais ditatorial, aos olhos de uma cultura, entre aspas, democrática. Então, tudo isso são rumores. E eu estou falando isso tudo para você, para que você entenda que, né, nós estamos já há bastante tempo sobre aquilo que eu poderia chamar de um barril de pólvoras. Mas o que faz a diferença? O que faz a diferença é exatamente essa consciência, essa coerência de que nós, como servos de Deus, estamos vivendo exatamente aquilo que o Senhor já havia nos alertado. Como ele sempre alertou o seu povo no Antigo Testamento. Como ele também, através de Jesus, estava alertando a sua geração. De que aquele que é servo de Deus, aquele que serve ao Senhor e teme ao Senhor, ele precisa estar de uma maneira que o Senhor esteja no controle total da sua vida. Por quê? Nós estamos vivendo essa situação da pandemia. O ser humano é muito frágil. A humanidade é muito frágil. Não precisa de uma bomba atômica. Não precisa de uma bomba de nêutron. Não precisa de uma terceira guerra mundial, né? Pode ser que aconteça ou não, mas não precisa para que o ser humano possa ser, né, totalmente, vamos dizer assim, atropelado por esses acontecimentos, como está acontecendo na pandemia.
seja rico, seja pobre, seja jovem, seja velho, seja mulher, seja homem, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de uma filosofia mais ditatorial, seja de uma filosofia mais liberal, não importa. A pandemia está aí nos mostrando e nos alertando, se é que existe alguma coisa boa nessa tragédia, é que nós somos perecíveis. Nós temos validade, nós somos sensíveis. Um organismo tão microscópico está conseguindo fazer isso que está fazendo. Então, novamente eu volto a falar para você. Vamos aproveitar esse momento, que só são apenas rumores, para nos derramarmos diante do Senhor, pregarmos o Evangelho, conversarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, as nossas famílias, porque para mim sempre será o maior ministério, e o ministério mais desafiador não é os de fora, melhor dizendo, não são os de fora, mas são os de dentro, as famílias, as casas, porque uma coisa é eu pregar o Evangelho lá fora, né? Tem hora para começar e hora para acabar. Agora outra coisa é eu viver o Evangelho do lado de dentro. Esse é o grande desafio. E o que nós necessitamos mais hoje é de vivermos o Evangelho do lado de dentro e não do lado de fora. E o que Jesus está falando aqui é muito sério. Porque, pelo que se vai entendendo aqui, o desgaste da humanidade vai invadindo de tal maneira que não vai precisar de uma grande guerra. Não. Os pais, os filhos, os casais, as famílias, as comunidades vamos dizer assim, se autodestruirão, não por causa de uma guerra, mas por causa de relacionamento. O relacionamento é que está em frangalhos. O relacionamento é que está em desgaste. Tanto é verdade que agora já se fala de um terrorismo doméstico. Quer dizer, é irmão contra irmão. Não precisa uma nação de fora. É com os de dentro mesmo. No caso aqui dessa cultura americana, são os da supremacia branca contra todos os outros. E todos os outros contra essa chamada supremacia branca. Tá falando, não sou eu. Não precisou de revelação. Está nos noticiários. Eu apenas estou pontuando que são rumores. Porque a cultura americana é uma cultura que, quer queiramos ou não, ela vai resvalar em todas as culturas, né? Em toda a cultura mundial. De uma maneira ou de outra, queiramos ou não. De maneira negativa ou positiva, mas ela vai influenciar. Então, é aquilo que nós vemos aqui no Brasil. Quantos de nós já não tivemos situações de rede social, de uma série de coisas, que você percebe que as pessoas estão discutindo por causa de um governo? Se é mais de direita ou se é mais de esquerda. E por incrível que pareça, hein? É uma situação tão difícil que você vê que irmão é capaz de sair, né, de uma, vamos dizer assim, de um grupo do WhatsApp de família, isso é de família, não precisa ser lá de fora, de família. Ele sai de família do outro irmão porque um irmão é de direita e outro irmão é de esquerda. São rumores. É apenas uma rede social. É apenas um WhatsApp. Mas você já percebe que os nervos estão à flor da pele. Estão tão à flor da pele que um primo não consegue conversar com outro primo. Um tio não consegue conversar com um sobrinho. Um irmão não consegue conversar com outro irmão. Isso é só rede social. É uma coisa tão banal, mas são rumores. Então eu não preciso ter uma revelação tão grande. Eu não preciso ter para entender que esse desgaste está a níveis nunca vistos anteriormente.
é o início das dores. E esse desgaste, ele está muito acima. E se você parar para olhar com os olhos espirituais, você vai perceber que está em todos os lugares. Então, a gente tem um grupo aqui no Brasil que faz uma passeata contra o outro grupo. Nós, quando vamos votar, nós votamos não no candidato que nós gostamos. Parece igual, mas é diferente. Nós votamos contra o outro candidato. O nosso voto, o voto do brasileiro, ele não vai em cima de quem gosta. Ele vai em cima de quem não gosta. Então, porque ele não gosta de um, ele vota no outro. Não é assim? Agora, vamos pensar de uma maneira, por favor, completamente equilibrada. Se nós conseguíssemos ficar destacados disso. Tá? A Bíblia fala que nós temos que ter olhos de águia. E não fala ter apenas olhos de águia. Olhos de águia que voa. Ou seja, que está lá de cima, está olhando do alto. Está olhando como se fosse uma planta baixa, né? O mundo numa planta baixa. Então ele está no alto. Então, tomando olhos de águia como quem voa, quando você olha que agora o nosso sistema de votação consiste em votar em quem o brasileiro não gosta, como votando naquele outro que ele vai votar, porque ele não gosta do primeiro, então ele vota no segundo. Então ele vota contra alguém e não a favor do outro. Agora eu perguntaria para você, um reino que começa assim, começa bem? Começa saudável? Alguma coisa está errada. Então nós, como intercessores e pessoas de oração, nós estamos dentro de tudo isso. Então nós temos que pensar, meditar, racionalizar de uma maneira equilibrada todas as coisas. Porque tudo isso não é saudável. Isso é muito preocupante aos olhos de quem está olhando de fora. Como se nós conseguíssemos olhar sem estar emocionalmente conectados a isso tudo. Mas a Bíblia fala que o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Então, quando você olha de fora, você já percebe que a cultura mundial, a cultura brasileira, de sociedade, de comunidade, de relacionamento, já está em franco desgaste. Já está ruindo, sendo abalado. E as próximas eleições, se você quiser pensar, pense nas próximas eleições. A maioria das pessoas do teu convívio possivelmente vai votar no segundo porque é contrário ao primeiro. Então esse segundo que vai ter o voto da maioria, possivelmente, eu não estou discutindo o mérito, se ele é melhor ou pior, não é isso. Por favor, não confunda alhos com bugalhos. Eu estou falando de quem está de fora, como se eu pudesse estar de fora. Mas a maioria dos brasileiros vai votar em um contra o outro. E uma maneira de voto assim, biblicamente falando, já é um voto já desgastado. Porque ele está lá, naquela posição, mas na verdade não seria para ele estar. Mas ele está lá porque vai fazer o quê? Não quer o outro. E é assim que caminha a humanidade. Eu estou falando do Brasil porque a gente está vivendo aqui, mas em todos os lugares. Essa questão de votação está alterando todo o conceito, toda a cultura, por exemplo, de democracia, toda a cultura de tribunais, de justiça, de uma série de coisas. Por quê? Porque aquele que tem o voto, na verdade, ele não tem o voto popular. Ele tem o voto popular no sentido matemático, mas ele não tem o voto popular no sentido emocional, no sentido que o povo está assinando embaixo por aquilo que ele está fazendo. Não é isso. Por quê? Porque o voto daquele lá que teve a maior quantidade, matematicamente falando, não tem a maior quantidade no sentido emocional.
no sentido de comunhão, de compartilhamento de ideia, de conexão de vontade, de conexão de propósito. Então, um reino dividido, o que Jesus fala? Vamos orar? Eu estou chamando tua atenção, claro que eu estou avançando além da palavra, mas para que você possa colocar tudo isso. A minha tia Alzira fala, valores. Exatamente, minha tia Alzira. Os valores estão totalmente alterados. Aquilo que deveria ser um valor está desgastado. E aquilo que não é um valor está em alta, né? Então o que eu estou valorizando? Eu estou valorizando a intriga. Eu estou valorizando a discussão. Eu estou valorizando a divisão. E a minha tia Alzira fala, não subsistirá, né? A Mariquinha fala, é verdade. Então, Mariquinha, você como intercessora de muitos anos que eu conheço sabe disso. Só a nossa oração, só a nossa conexão com Deus é que faz a diferença. Porque nós já estamos vivendo, desculpe o termo, mas é uma terceira guerra mundial, não é por causa de bombas. Isso é, uma bomba destrói o mundo todo, uma bomba só. Dizem que são pelo menos 27 bombas, então o planeta Terra é pequeno para tanta bomba. A questão não é essa. A questão que são os valores, como a minha tia Alzira está falando, que estão sendo assim, como se fosse um cancro, né? Um câncer, está se ruindo, está se desgastando, está ressecando, a tal ponto que as pessoas não conseguem conversar na rua. Porque qualquer coisa que se converse, ou então você já avisa, olha, não quero conversar com você sobre tal coisa, e você tira o assunto da conversa. Poxa, que amizade é essa que você não pode conversar de tudo, não é? Mas por quê? Porque a coisa está tão assim conflituosa que senão você perde o amigo, perde a amiga, desculpe, perde o marido, perde a esposa, perde os filhos, perde os pais. Por quê? Porque a coisa está tão forte que nós nos atrelamos a situações que nem são boas, né? É o tipo da discussão que não leva a lugar nenhum. Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos sim de bom senso, da coerência do Espírito Santo, precisamos cada dia mais nos derramar diante do mover do Espírito Santo para poder resistir e ao mesmo tempo sermos instrumento de mudança, sermos instrumento de transformação àqueles que estão ao nosso redor. Quem sabe o Senhor não tenha mais paciência e nós possamos viver um evangelho mais duradouro, um evangelho mais consistente, um evangelho mais enraizado, mais profundo, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, porque eu volto a dizer aquilo que o Senhor fala para Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Em outras palavras, o Senhor estava falando para Daniel o seguinte: Daniel, fica calmo. A tua herança está garantida comigo. Fica tranquilo. E olha que Daniel estava vivendo num momento assim de guerras, medos, persas e os caldeus, os assírios que estavam ameaçando, os egípcios que vinham do outro lado, uma série de coisas. E Daniel estava ali no meio. E Daniel conseguiu ser conselheiro na coroa de Nabucodonosor, na coroa do filho de Nabucodonosor, na coroa do neto de Nabucodonosor. Aí vieram os medos, persas, destruíram os caldeus, destruíram toda a corte, toda a família real, mas Daniel permaneceu. Olha só, o escravo Daniel passa de 3 gerações de uma monarquia,
vai para uma outra monarquia chamada Medo-Pérsia e ainda participa da monarquia numa condição de corte. Calma, Daniel, calma. A tua coerência, a tua herança bendita, ela está preservada. Fica tranquilo. E é exatamente o que nós precisamos viver. É essa coerência. Não importa. Não importa se vai ser A ou B. Se o mundo vai para um lado ou mais para o outro. Nós estamos amparados, conectados, enraizados na videira verdadeira, e essa videira verdadeira tem nome. Amém? Vamos orar? Colocar